Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Tô com fone. Tô conferindo se tá com fone, tudo direitinho. Espero que vocês estejam bem. Gravando aqui mais uma aulinha pra gente. Primeiramente, agradecer pelo pessoal que mandou, né, as mensagens com os exercícios que eu mandei. Vou ser mais específico, agradecer às meninas, tá? Porque nenhum menino do terceiro ano mandou os exercícios. Olha que legal, né? Aham, tudo bem. Inclusive vou cobrar de alguns. E só queria fazer um adendozinho aqui, que se vocês mandarem... teve muita gente que mandou por foto, ok. Mas toma cuidado para que a foto esteja bem nítida, que tem, eu não vou mostrar aqui para não expor ninguém, mas tem algumas fotos que realmente não dava para ler o que estava escrito. E aí não tem sentido. Você me mandou uma coisa que eu não consigo ler, porque às vezes se tem um erro gritante, se é um erro comum, a gente vai fazer uma correçãozinha aqui rápida. O erro comum, na correção você resolve, mas um erro gritante, eu preciso, né, ler para de repente corrigir. Então, tome cuidado, vê a luz dessa foto, tenta abrir depois para ver se você consegue ler, faça com um lápis mais escuro, né? Para a gente poder essa comunicação ter mais êxito. Outro detalhe importante, teve gente que conseguiu me mandar por PDF, né? Escanear, assim como eu estou escaneando aqui com o celular. Se você for no aplicativo do seu celular aqui, de programa, de aplicativos, né? Você vai achar vários de graça, né? O que eu uso é o Adobe Scan, que eu uso com o meu celular mesmo, né? Meu celular eu gravo de... Como que eu vou dizer? Você coloca a distância, você não precisa, né, ter um scanner. Você coloca a distância, ele tira uma foto que vai virar PDF, e aí você pode fazer isso, ó, tá vendo? Você diminui, aumenta, com um detalhe muito maior, né? A letra, você não perde a qualidade da letra praticamente nesse zoom. Se fosse uma foto, isso aqui nunca seria possível. Então, alguns programas são muito bons. O meu que eu uso é Adobe Scan, tá? Da mesma empresa que faz do PDF, mas que é esse aqui, Adobe, né? Só que Adobe Scan de scanner, né? Beleza. Vamos falar aqui do exercício, tá? Explique quais são as principais causas e os principais efeitos dos movimentos populacionais. Eu escaneei também, logicamente, as respostas, né? E ele fala aqui, primeiro as causas e as consequências, mas detalhe, né? Quem quiser pausar para dar uma lida, tá perfeito, então, qualquer alteração a gente vai falar aqui, mas detalhezinho que muita gente se confunde nas provas. A diferença de causa e consequência. Causa é aquilo que vem antes, tá? É aquilo que vai causar o problema. Consequência é o que acontece depois, decorrente do problema, tá? Ou seja, aquilo é uma consequência, vem na sequência do problema. Causa vem antes, tá? Ela causa o problema, o nome já diz. Consequência vem na sequência por causa do problema, tá? Consequência é a sequência daquilo que antecedeu. Então, aqui primeiro ele diz a causa, né? Que o deslocamento muitas vezes é por motivo econômico, mas pode ser perseguição ideológica, política, religiosa, etc. E que eles podem ser espontâneos ou forçados pelo Estado. Nesse forçado pelo Estado aqui, principalmente a gente pode lembrar da escravidão, né? E seus efeitos imediatos são alteração na população, no caráter demográfico, né? Inchar uma parte da pirâmide etária, ou aumentar o número de jovens, aumentar o número de homens, né? Que muitas vezes, quando é por emprego, vem mais homens do que mulheres. E também intensificar, né, imediato a integração ou a rejeição social.
A integração, quando você atrai essas pessoas são bem-vindas, elas trabalham sem... Então ela é integrada à sociedade daquele país. E a rejeição é quando elas são criminalizadas, são perseguidas, são muitas vezes até é, presas ou excluídas, né, como é, rejeitados, né, como renegados ou literalmente refugiados, né, muitas vezes separados. Então é o caso aqui. Vamos ao número 2. Observando o mapa... Ih, eu não botei no início do vídeo para medir. Observando o mapa da página 736, como você justificaria as principais rotas migratórias do mundo atual, considerando os países que acolhem imigrantes na região de partida? Esse mapa, eu acabei não separando ele. Tudo bem. Esse mapa, se você ver o mapa, você vai perceber que ele tem uma circulação muito grande. Bem, vamos pegar o mapa, né? Não custa nada. Acho que tá aqui. Aqui mesmo. Não, não tá. Ele pior que agora vai ficar esse. Depois eu pego outro também. Pirâmide. Tá aqui. Deixa eu ver. Aqui, ele aqui. Falei que eu ia achar. É esse mapa que ele está falando aqui, ok? Então, ele pergunta, vamos na pergunta de novo, né? Para a gente não ter o problema. Observando o mapa do infográfico, como você justificaria as principais rotas migratórias do mundo atual, considerando os países que acolhem imigrantes e as regiões de partida? Você pode ver nesse mapa o seguinte, a maior movimentação seria dentro da Ásia e dentro da Europa, correto? Por quê? Motivos diferentes. A Ásia, pela grande quantidade de população, só se você considerar Índia e China, tem praticamente 1/3 da população do mundo. Então a quantidade de pessoas que vão circular é grande, principalmente por causa de problemas de fome, guerras, problemas causas naturais, etc., econômicos, né? Então isso acaba fazendo uma grande movimentação aqui. Essa movimentação é refletida também na saída, né, que é as linhas mais grossas, pode ver, certo? Talvez aqui você tenha uma concorrente, mas daqui a pouco a gente vai falar dela. E esse aqui dentro da Europa é porque são países pequenos e tem um fator aqui que intensifica isso aqui. Se você percebeu, é dentro da Europa, então é questão da União Europeia ter livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Então, se você é livre, então você tem essa circulação de pessoas entre os países da Europa com facilidade, sem nenhuma restrição, ok? A América Latina, cabe aqui o mesmo caso da Ásia, problema de fome, problema de desemprego, fatores econômicos, então aumenta muito o fator de ir para a América. Lembrando sempre que não é tanto para a Europa quanto para a América. O sonho americano, né, tanto da classe pobre quanto da classe média, os Estados Unidos, a glorificação dos Estados Unidos por causa da mídia, por causa do cinema. Então, isso tudo contribui com a questão da imigração para os Estados Unidos. Existem países muito mais bem receptivos que os Estados Unidos, onde você poderia crescer muito mais economicamente, inclusive, não que os Estados Unidos não possam, você pode ir muito, mas é um país que cria barreiras para você entrar, né? Você tem barreiras, né? Entrevista, você tem que ter visto, e se você for bolar o visto, você pode ser, dependendo de como você faça isso, né? Pode ser deportado. Então,
não é o comum, né? Não deveria ser o comum ser tão grande para os Estados Unidos, mas o fato de ser a potência mundial economicamente e mais toda essa coisa do, do imaginário, né, da liberdade nos Estados Unidos faz com que os Estados Unidos tenha grande quantidade de pessoas que se disponibilizam para ir para lá, ok? Agora, uma curiosidade que eu vi pouca gente falando nas respostas que me mandaram. Essas aqui algumas falaram, mas isso aqui pouca gente falou. Por que é tão intenso? Né? Maior do que o da América Latina, veja. Maior do que o da América do Norte. Tá? Só perde para a Europa e Ásia. Dentro da própria África. Essa pouca gente falou. O que é? Pensa, dá uma pausa aí, pensa um pouquinho. Né? Deu pausa. Se você deu pausa, você pensou, despausou agora, então eu vou falar. É por causa principalmente da questão dos refugiados. Você podia pensar assim, se eles trocam de países aqui dentro, por que eles não vão para outro lugar? Eles iriam. Mas essa troca de países aqui não é bem voluntária. Eles são expulsos ou têm que fugir de casa muito rapidamente, não tem condições às vezes de sair, nem de juntar suas coisas para fugir. E aí eu recomendo um filme que está no Netflix, né? Aliás, é do Netflix, não vai sair nunca, então recomendo muito. Vejam Beasts of No Nation. Beasts of No Nation. Bestas sem país, bestas sem nação. Eu não sei como está o nome dele em português, eu lembro só em inglês. Beasts of No Nation. Feras, bestas sem nação. Né? Veja esse filmão, né, com aquele que fez o Heimdall no Ragnarok, no Thor. Né? Agora esqueci o nome dele. O que fez o da espada, que faz o portal. Filmaço. Recomendo muito. Né? E você vai ver essa questão dos refugiados. Né? É um filme forte, tá? Um filme bem forte. Mas pro terceiro ano eu posso recomendar, sem problema. Temos até alguns alunos que são adultos, então não tem problema nenhum. Então é isso que faz essa posição, tá? Vamos lá. Então, eu acho que ele falou também que a questão, ele não intensificou um ponto só, tá? Deixa eu mudar de lado agora, porque pra cá. Ok? Então, quem quiser copiar ou tirar print, né, da tela para depois pegar, dar pause, né? É mais ou menos o que eu falei, só que eu fui até mais a fundo, bem mais a fundo do que o livro foi. Ok? Vamos lá para o número 3. De que maneira as informações nas pirâmides etárias e da distribuição de renda podem auxiliar no planejamento e introdução de políticas públicas? Dei um exemplo. Pode influenciar em tudo, né? Eu falei isso durante a aula semana passada. Se você tiver uma pirâmide etária, a informação da pirâmide etária é válida, ela é importantíssima para você configurar aonde você vai investir o dinheiro. Né? Se você tem maior quantidade de idosos, você vai ter que investir mais em previdência, mais em hospitais, em saúde. E não tanto em escolas. O que adianta, por exemplo, uma população de um país como o Japão, onde tem uma enorme quantidade de idosos e a quantidade de jovens, principalmente crianças, que vem diminuindo muito ao longo dos anos. Aí, se a pessoa não tem essa informação, o que ela faz? Concurso público para professor. Não vai ter sala de aula suficiente para botar todo mundo. Entendeu? E aí você acaba errando e gastando dinheiro à toa. Ou então o contrário, uma população onde tem muito jovem e pouquíssimos idosos. E aí abre um concurso público para médico geriatra.
de várias carreiras que pedem no concurso, cardiologia, audio, sei lá, cardiologia, nutricionismo, não é médico, mas é também do setor de saúde, aí pede pediatria, pede vários setores, mas a que tinha mais vaga, que chamava mais gente, era a geriatria, nesses países onde tem poucos idosos. Também é um desperdício. Você tem um erro de cálculo aí. Então esse é o ponto importante aqui, e aí eu já tenho até o exemplo. O seu livro ele fala as pirâmides etárias são importantes para o planejamento governamental, por exemplo, quantas crianças atingirão a idade escolar em determinado ano. Essa informação é importante para o planejamento do número de vagas do material escolar distribuído, merenda, etc. Para que o planejamento atinja esse objetivo, aliado aos dados fornecidos pela pirâmide, é necessário obter informações acerca da distribuição da renda no interior dessa população. Assim, eu falei da distribuição da renda lá em cima. Por quê? Vamos dizer que na pirâmide etária eu confira, não, nós estamos num país com muitos jovens. Não, nós temos muitos jovens. Não, então vamos fazer escola para todo mundo. Mas vamos dizer que a maioria desses jovens é da parte mais rica. Não é o comum, não acontece isso em país nenhum, mas estou dando um exemplo. E aí você gastou dinheiro errado, porque essa não vai, aqui no Brasil, não vai ir para a escola pública, geralmente. Ou então, uma hipótese de você, vamos investir em estradas. Pô, mas é um país que, vamos investir em aeroportos. Num país muito pobre, onde a população quase não tem transporte aéreo. O transporte interno no país praticamente não é aéreo, porque a população não tem renda suficiente para bancar um sistema que é um voo muito caro. São exemplos de por que você precisa observar tanto a pirâmide etária em relação à idade, quanto também a questão da distribuição da renda, ok? Vamos ao número 4. Explica de que maneira o sistema tributário pode ser utilizado como mecanismo de distribuição da renda nacional. Falei também na última aula, né? Inclusive, é um assunto bem pertinente no momento que nós estamos passando, o quanto que os ricos precisam, né, pagar os impostos para que os pobres tenham uma situação de vida pelo menos aceitável. A ideia de certos grupos, né, da meritocracia, é que não tem. O pobre que se vire, ele que não teve condições, ele que não se esforçou para não ter o dinheiro, e o rico não ter que ficar pagando as coisas do pobre. Essa é uma ideia totalmente errada, porque é aquela ideia do cara lá de Alphaville, né, você é policial, quem viu tá sabendo esse final de semana, né? Você é policial, ganha 1.000, outro ganha 300 mil. Ele não percebe que quanto mais pobre tiver, mais a vida dele também é ruim, né? Se o pobre ele tem uma condição de vida ruim, tanto no sentido de aumentar a violência, de ter uma renda baixa, ele também é afetado. Ele é afetado financeiramente e socialmente. Financeiramente, eu expliquei na aula passada, daquela questão que eu sou o dono da fábrica de carro, né? Eu demito que eu preciso ter mais lucro e esqueço que, apesar do meu funcionário não comprar o meu carro, meu funcionário compra na padaria. Ele compra pão, ele compra leite. E o dono da padaria, sim, ele poderia comprar o meu carro. Então, se vários funcionários meus ficarem desempregados, o dono da padaria não vai ter uma renda boa e não vai comprar o carro que eu fabrico. Então, isso acaba afetando a gente, sim. Mas socialmente também, porque isso vai aumentar o número de desempregados, pessoas desesperadas, até o número de crime, né? Pessoas que acabam por um desespero, passando fome. Sim, vai tentar um furto,
pode tentar entrar para o mundo do tráfico, que é um dinheiro fácil, né? E aí de uma coisa pequena ir para uma coisa maior e crescer, pode acontecer também, né? Não só isso, né? Mas o fato de você ter um problema tão social assim vai afetar o quê? Cada vez mais nós vamos ter policiais menos preparados, pessoas com menor renda, menor condição de trabalhar. Então a segurança dele também vai ser afetada por causa disso, como ele mesmo falou, né, aquele idiota lá de Alphaville, o policial ganha 1.000 e poucos reais, foi o que ele falou, não é esse salário. Mas, lógico, o policial ele vai ter que fazer muito mais hora extra, trabalhar até fora, como segurança, para conseguir uma renda suficientemente boa para ele conseguir trabalhar sem precisar se sujar para pegar dinheiro de meios ilegais e também se esforçar para conseguir ter uma vida digna e tentar não morar perto ou dentro da mesma favela de traficantes que ele combate, né? São coisas simples que essas pessoas não conseguem enxergar de por que é importante essa distribuição. Não é o rico dar para o pobre, é o rico ele pagar pelo seu próprio bem-estar social também, pela sua segurança, pelo seu... Porque se você tem ruas bem asfaltadas, também é com esse dinheiro que é pago. Se você tem um transporte público melhor, se você tivesse um transporte público de qualidade, as pessoas iriam... Quem tem um pouco mais de dinheiro, ele iria de trem, metrô para o trabalho, e aí as ruas ficariam mais vazias, não teria engarrafamento. O cara poderia passar com sua Ferrari num asfalto muito melhor, né? E a classe pobre estaria feliz, a classe média estaria feliz, teria seu carro guardado sem gastar, sem estupriar o carro, sei lá, quebrar a mola, quebrar pneu, furar pneu, quebrar roda, né? Passando em buraco, como já aconteceu comigo, né? Estourei um pneu, quebrei o aro da roda, passando num buraco, porque não tem dinheiro para o imposto e não tem dinheiro para a obra. Ou esse dinheiro também né, por causa da corrupção, é desviado. Também acontece, é verdade. Mas o importante é que países desenvolvidos, como nós vimos na tabela na aula passada, eles cobram também do seu da sua população, dos seus ricos. Aí vem aquela história, mas aí eu vou pagar para esse governo, para qualquer um governo, o governo gasta errado, corrupção, não vou pagar não. E aí a gente vai ficar nesse então eu só pago quando ele parar de ser corrupto, ou gastar melhor o dinheiro. Mas se ele não tiver o dinheiro para gastar, como ele vai gastar bem se ele está com... Às vezes fica difícil até tentar entender a cabeça deles. Porque se você não paga um imposto, né? Fica aquele aqui, ó, tem pouco e eles roubam, pior ainda. Então você não paga o imposto para eles não roubarem? Não, gente, não. Não, você tem que impedir o roubo. Pagar o imposto é uma coisa sua. Você não tem que não pagar o imposto porque eles roubam, porque o político rouba. Você tem que pagar o imposto e cobrar para que não rouba. Fiscalizar e cobrar para que não rouba. É a mesma coisa. Tem gente no Bolsa Família que gasta o dinheiro tomando cachaça. Então não tem que pagar o Bolsa Família. Não. Tem que pagar, porque tem gente que precisa. Tem que pegar essa pessoa que faz o errado e punir essa pessoa e não todo mundo, né? Não é, por exemplo, nesse pensamento, então não tem que ter polícia porque tem policial corrupto. Não, tem que ter polícia, tem que pegar o policial corrupto e punir o policial corrupto. Tem que lutar para que os erros não aconteçam. Não é porque os erros acontecem, a gente não vai fazer o que é o certo, né? Então essa é a ideia que está falando aqui. Vamos só ler aqui o número 4 rapidinho. Os dois tipos de impostos compõem a arrecadação tributária de países, os diretos e os indiretos,
né? Direto é o imposto de renda, e indireto é o imposto que você cobra, que está dentro do feijão, aquele imposto que está dentro do preço de alguma coisa. Os primeiros são considerados mais justos, pois incidem diretamente sobre a renda e a propriedade dos indivíduos e empresas, e sobre eles podem se aplicar alíquotas progressivas, que é a ideia que o Brasil tem, só que foi desvirtuada ao longo do tempo e tem anos que inclusive o governo atual e o governo anterior não atualiza isso aqui. Então acaba não atualizando, eles pegando cada vez mais pobre, a inflação vai subindo, eles não alteram o número de quem tem que pagar imposto, e a pessoa que era isenta por ser pobre não precisava pagar imposto, agora a gente precisa pagar, né? Desse tipo de imposto, vamos lá, que tem uma, vamos lá, me perdi, então, sobre a renda e propriedade de empresas, e sobre eles podem implicar alíquotas progressivas, ou seja, quanto mais a pessoa tem, mais se cobra. Quem tem maior renda, mais propriedade, paga mais imposto do que os despossuídos. Ok. Desse tipo de imposto, podem até mesmo estar isentas de pagamento pessoas de baixa renda, como eu falei anteriormente. Já os tributos indiretos, esses são os mais injustos, com certeza, estão embutidos os preços do mercado, estão embutidos nos preços da mercadorias e serviços e recaem igualmente sobre todas as faixas de renda. Ou seja, quando o pobre compra 1 quilo de feijão e o rico compra o mesmo quilo de feijão, os dois pagam o mesmo imposto. Para o rico, não sofre nada, são migalhas. Mas para o pobre faz uma diferença. Alguns gêneros alimentícios, o imposto chega a mais de 40%, alguns até 50% do preço, metade do preço. Imagina você pagar uma coisa pela metade do preço, né? Dessa forma, podem promover uma política de distribuição de renda através do sistema tributário, por exemplo, aumentando a carga de arrecadação através de impostos diretos e reduzindo os indiretos. Essa seria a melhor forma de reforma tributária. Essa é a melhor forma de reforma tributária. A gente estava prestes a tentar esse ano fazer reforma tributária no Brasil, caso não tivesse Covid. E, infelizmente, parece que não ia ser desse tipo, né? Vamos ver se depois dessa crise toda a gente faz desse tipo aqui. Só que não é muito bem visto pelos ricos e poderosos, e alguns dos ricos e poderosos que apoiam o governo atual. Então, né, o famoso dono da van, os justos, etc. Né? Ok. Vamos falar só um pouquinho da matéria nova desse. Ixi, então calma aí, deixa eu abrir de novo. Vamos lá. A gente vai falar da população brasileira, do povoamento do Brasil. Vamos só dar uma pincelada aqui no início. Vamos falar dos primeiros habitantes do Brasil, lógico, os índios, tá? Os indígenas, a gente considera os primeiros habitantes do Brasil. A gente não sabe muito a quantidade de indígenas que tinha no Brasil naquela época. A gente sabe por alto, porque não tinha como contar, até, né, uma época diferente. Então os indícios são incertos. Por que os indícios são incertos? Até hoje existem tribos que os brancos ainda nunca viu, ainda não conhece, não tem contato. Então esse distanciamento, essa dificuldade de contar se reflete aqui, que a gente simplesmente varia pelo livro de 1 milhão a 6,8 milhões. Eu já vi até 9 milhões, tá? E eu creio que seja entre 6, 7 até 9 milhões mesmo. Tem mais gente do que se estimava, mas é por aí. Não passa muito disso mesmo não, tá? E essas etnias, elas foram praticamente exterminadas durante esses anos, principalmente no início da colonização. Se coloca o termo de genocídio,
sim, matança, extermínio de um grupo étnico em massa, em grande quantidade de um grupo étnico, de uma mesma genética, né, como está escrito aqui. E principalmente por causa de doenças trazidas pelos portugueses, pelos brancos, né? Os franceses também um pouco, os holandeses também um pouco. Doenças como varíola, né? A gripe, né? Por isso é tão perigoso, apesar de muita gente não concordar, por isso que a gente tem que proteger muito os indígenas, mais ainda do que o normal, do coronavírus. Por quê? O indígena, ele não tem... Uma gripezinha já mata ele. Imagina um coronavírus que é muito mais mortal do que uma gripezinha, como já foi provado. Então, porque geneticamente, como a gripe surgiu, a gripe e todos esses vírus respiratórios, né? A maioria desses vírus respiratórios, eles surgiram na Ásia, né? Apesar que a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, né? Tem grandes indícios que surgiu nos Estados Unidos, mas surgiu nos Estados Unidos de uma descendente da Ásia, então ele originalmente veio da Ásia, não tem importância. Os indígenas, eles nunca tiveram contato com esse tipo de vírus, com essa família toda, né, de vírus, até chegar a 1500, 1488, com Colombo chegando aqui. Até chegar ali, eles não tinham contato. Então, o contato com esse vírus é mortal, porque geração após geração, eles não criaram anticorpos, né? Então, e como eles vivem isolados no meio da mata, mais ainda, eles não têm contato com esse vírus. E hoje, a H1N1, que é a gripe espanhola, né, que matou milhões no passado, hoje você pega ela. Por quê? Porque morreram muita gente, né? Muita gente morreram, milhões, milhares, e aqueles que sobreviveram, eles criaram anticorpos, né? Então hoje, quem tem esse vírus, quem tem essa gripe, ela consegue facilmente se recuperar. A vacinação é importante, mas os números facilitam para quem tem descendência europeia ou asiática, que é o caso dos brancos portugueses ou descendentes portugueses como nós. Apesar da nossa miscigenação, nós temos muita influência africana e portuguesa. Então, nos facilita isso e muito, tá? Hoje, praticamente, nós temos só 897 mil indivíduos, 900 mil indivíduos mais ou menos. Sendo que 32 confirmadas tribos isoladas, tá? Teve até um caso famoso, que é o caso do avião que passa por cima da tribo, e eles, uma tribo isolada dessa, filmando, tirando foto, e os caras estão atirando flecha lá, porque eles nunca viram um branco, quanto mais um avião, acho que é o pássaro gigante, né? E aqui são as reservas desculpa, as reservas indígenas que nós temos no Brasil, logicamente localizadas em muito maior parte em norte do centro-oeste e região norte. Apesar de nós termos aqui no Rio de Janeiro umazinha em Paraty, mas praticamente não aparece aqui. São Paulo nós também temos algumas, tá? A gente vai falar da condição de vida dos povos indígenas e da continuação desse capítulo na próxima aula. E a gente vai falar também da formação da população brasileira, principalmente da formação da população brasileira. Mas o que a gente pode falar desses povos? Esses povos, eles vivem com bastante dificuldade, principalmente porque sua cultura não é respeitada. Eu não quero me aprofundar muito nisso, senão vamos falar de novo que eu falo de política. Não estou falando de política, mas o que eu posso fazer se coincidentemente a gente está numa semana que justamente, né, um grupo político ficou falando mal dos indígenas e tal. Então, a gente tem que respeitar a visão deles de mundo, é uma visão diferente da nossa,
Eu costumo sempre dar de exemplo um filme, né? Caramuru, não é Carandiru, é Caramuru, que é um filme brasileiro que mostra a relação diferente de olhar quando o Caramuru fica conversando com o chefe da tribo. Eu não vou dar spoiler, né? Se um dia vocês virem, quem sabe na aula que vem a gente fale um pouquinho mais disso para introduzir no resto da população brasileira. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.